gente dar andamento, né, nas nossas análises de questões. Hoje eu vou trabalhar a dinâmica climática, tá? E vou falar de alguns pontos importantes aí que de vez em quando caem na prova, tá certo? Tanto do SSA como do Enem. E também estou pegando de acordo com os conteúdos de vocês. Nessa primeira questão, ele vai querer que a gente relacione as colunas, tá? Então, o que é que a gente vai ver? Ó? A previsão do tempo é um estudo baseado nas condições meteorológicas de extrema importância e utilidade para as pessoas em geral. O avanço tecnológico propiciou não só o aumento da precisão nas previsões, mas também o acesso facilitado às informações, trazendo presentes terminologias próprias. Relaciona as informações que seguem às terminologias. Então, a gente vai ter que dizer aqui, ó, o que é efeito estufa, ilhas de calor, furacão e massas de ar. Cada um aqui, essas 4 informações, vão conter justamente nessa vão ser informações, né, sobre cada um deles que vão estar presentes da letra A a D. Quando a gente diz, ó, é um fenômeno antrópico e típico de aglomeração urbanas, onde os prédios e o asfalto substituíram as camadas das áreas verdes. O calor retido provoca a elevação das temperaturas médias. Se o calor retido, né, provoca a elevação das temperaturas médias nas aglomerações urbanas, a gente vai ver aqui que vai ser ilhas de calor. Então eu vou colocar o 2 aqui, ó. Vê que simples. Colocando o 2 aqui, veja como você facilita. Você tem certeza, né, que é uma ilha de calor. Você vai para a questão. Se você, o ponto A, que é o primeiro, vai ter uma numeração. Qual é a numeração correlacionada à ilha de calor? 2. O 2 vai ficar presente aqui, ó. Vejam aí, de todos aí, qual é que tem 2A no início? Se eu tenho certeza que essa daqui é 2A. Geralmente, eles trazem mais algumas questões com a sequência correta. Mas aqui não. Aqui eles trouxeram uma sequência só correta. E muita gente iria escolher ou essa aqui, ó, ou essa daqui. Mas, na verdade, quando a gente fala de ilha de calor, a gente está falando da opção 2. Então, veja. Podem ser continentais ou oceânicas, secas ou úmidas, quentes ou frias, e se deslocam transportando essas características. No deslocamento, o encontro desses diferentes eventos provocam mudança das condições de tempo. O que é que a gente vai causar mudanças, né? Que elas estão no continente como no oceano. São as massas de ar. Então, o ponto 2 vai ser, né, justamente o 4. 2, 4, porque são massas de ar. Fenômeno natural essencial para a vida da Terra consiste na retenção do calor na superfície terrestre pelas partículas de água e de gases em suspensão na atmosfera, evitando o resfriamento intenso e mantendo o equilíbrio interno do planeta. Preocupa a intensificação causada pela emissão de gases que absorvem e retêm o calor. O que é essa C aqui, gente? Ó, essencial à Terra. Então, ó, o que a gente vai analisar nessa letra aqui, que vai ser o quê? O efeito estufa. Então, o 1 vai ficar aqui. 2, 4 e 1. E o 3 vai ficar aqui, ó, quando ele diz fenômeno com grande capacidade de destruição devido à velocidade dos ventos que giram em sentido opostos, né, em superfície e em níveis altos. Formam-se em águas quentes tropicais de baixa pressão. Pronto. A gente achou aqui. 2A, 4B, 1C, 3D. Tá certo? Então, essa é a opção correta. Que eu relacionei, ó, as 4 opções, tá? Aqui, com
essas colunas aqui, de acordo com o que elas simbolizam, que são. Então, a gente vai agora para o segundo quesito. Considere as seguintes informações que tratam do ambiente em grandes centros urbanos. Quer dizer, o que é que acontece nesses grandes centros urbanos? Vamos ver aí. O aumento da temperatura em face do adensamento de construções, do asfaltamento de ruas e avenidas e da rarefação ou ausência de vegetação tende a gerar as ilhas de calor. Verdadeiro, certo? Essa questão a gente vê que ela é verdadeira, realmente. Isso é um fator que vai gerar as ilhas de calor. Em geral, a expansão nos grandes centros urbanos brasileiros tem sido realizada em terrenos ambientalmente estáveis e com baixa vulnerabilidade à ocupação. Então, quando ele fala, em geral, a expansão dos grandes centros urbanos brasileiros tem sido realizada em terrenos ambientalmente estáveis? Não, não tem sido, né? A expansão dos grandes centros tem sido em terrenos estáveis ou não, vulneráveis ou não. Então, essa afirmativa 2, forte ela, que não está errada, certo? Ó, vamos para a terceira. Comumente, as áreas de risco de ocupação correspondem aos fundos dos vales, topos de morros e vertentes íngremes. Aí vê, quando a gente vai analisar aqui, vê, comumente as áreas de risco de ocupação, fundos de vales, topos de morros e vertentes íngremes. Então, essa afirmativa aqui, ela está, não é tão comum, é uma área que é habitada, né? Mas não é, assim, a gente não, ó, quando a gente fala as áreas de risco, a ocupação corresponde aos fundos dos vales, topos de morros e vertentes íngremes. Nem sempre a gente tem tantas vertentes dessa forma, íngremes desse jeito, tá, gente? Essas vertentes aqui, ó, topos de morros, também nem tanto sendo os topos dos morros. Por isso que ela está correta. Ó, fundo de vale, nem sempre fundo de vale. Então, não é tão comum assim, áreas íngremes e só nos topos. E por que só nos topos? Por isso ela está errada. Agora vê, parques, áreas verdes e matas ciliares contribuem para a melhoria do clima urbano, amenizando os gradientes térmicos. Então, realmente, né? Então, a afirmativa 4 está correta. Por isso que quando eu vejo 3 e 4, eu vou ver que a letra B é a letra correta. Muita gente poderia ter caído na casca de banana aqui, ó, tá certo? Porque quando ele diz, ó, comumente as áreas de ocupação correspondem a fundo e vale, comumente é fundo e vale, topo de morro e vertentes íngremes. Não é bem assim, né? Então, quer dizer, cadê as áreas adjacentes, né, ao redor, no caso dos morros? No vale, porque no fundo do vale. Então, a letra certa é a letra B, tá certo? Terceiro quesito. O processo de industrialização e urbanização das grandes cidades, nas grandes aglomerações urbanas, tem contribuído para o aumento de problemas e impactos ambientais. A respeito desses impactos, é correto afirmar que a grande extensão de asfalto e cimentos em áreas urbanas, além de reter o calor, né, regulariza as temperaturas e minimiza a formação de ilhas de calor. Não, não minimiza, tá? E não regulariza as temperaturas, tá? Então, por isso essa afirmativa está errada. A poluição de resíduos industriais e esgotos nos mananciais hídricos pouco influencia na qualidade e na quantidade de água para o consumo humano.
Gente, então também muito equivocada essa afirmativa, tá? Muita gente poderia cair, mas ele diz ó, que a poluição dos resíduos industriais de esgotos nos mananciais hídricos pouco influencia a qualidade e quantidade. Influencia sim. Se está sujando aquela água, como é que a gente vai utilizar novamente, se ela não pode ser utilizada? Então, ela influencia sim. C. A presença da poluição atmosférica gerada pelas indústrias e veículos motorizados é responsável por inúmeros problemas de saúde, como alergias, doenças respiratórias, entre outros. Letra C é a correta. Inclusive, eu já vi muitas questões relacionadas a isso, tá? Muitas questões falando sobre isso. O quanto a poluição influencia negativamente na nossa saúde. Então, a letra C é a letra correta. Vamos ver porque não é a D nem a E. O aumento da liberação de gás carbônico por indústrias, veículos e agropecuária é responsável pelo desaparecimento do fenômeno natural conhecido como efeito estufa. O aumento da liberação de gás carbônico por indústrias, veículos e agropecuária é responsável pelo desaparecimento do fenômeno natural. Claro que não é, gente, pelo desaparecimento. Nada de desaparecimento. Surgimento, cada vez mais aumentando nesse efeito. Né? Então a letra D é errada, como eu já falei. E a preservação das geleiras e consequentes reduções do nível do mar tem contribuído para o aumento de furacões, inundações e secas em cidades litorâneas industrializadas. Totalmente errada, gente. Preservação das geleiras e da redução do nível do mar não tem contribuído para o aumento, né, para o aumento de furacões. Não, então errada. Vamos para a próxima, quarta questão. Vamos ver onde a gente chega aí. O clima das cidades tem recebido atenção nos fóruns de discussão sobre o meio ambiente. Quanto ao clima urbano, que apresenta característica peculiar decorrente das atividades da sociedade moderna, é correto afirmar: a inversão térmica é um fenômeno que ocorre quando a camada de ar mais fria se situa sobre o ar mais quente, ou seja, é a mais próxima do solo. Nas grandes cidades, essa situação favorece a concentração de poluentes, porque o ar frio funciona como um tampão que impede a dissipação da poluição atmosférica. Então, essa afirmativa 1, ela é verdadeira. Verdadeira, sim. O fenômeno da ilha de calor, que é muito comum nas cidades com elevado grau de urbanização e substituição de áreas verdes pelas construções, promove elevação da temperatura. Realmente, as ilhas de calor, elas contribuem para a elevação da temperatura. Afirmativa 2 correta. Então, 1 e 2, 1 e 2. Apenas 1. Então, só tem duas alternativas que tem 1 e 2. Vamos ver se a partir da 3 a gente sabe se está certo ou está errado. A concentração de poluentes nas grandes cidades adensa a massa de micropartículas em suspensão e esta estimula o processo de condensação, proporcionando um ressecamento da atmosfera. Dessa maneira, as precipitações nas áreas urbanas costumam registrar índices menores que os do seu entorno. Então, quando a gente vai para essa terceira, a gente já vai ver que ela está incorreta. Porque ela fala a concentração de a densa massa micropartículas em suspensão e estimula o processo de condensação. Não é bem assim, proporcionando um ressecamento da atmosfera, né? Dessa maneira, as precipitações nas áreas urbanas costumam registrar índices menores que os do seu entorno. Então, nessa área, né, da área urbana, na verdade a gente vai ter
uma precipitação um pouco maior, tá certo? Então, não é bem assim e depende da região onde ela vai ser encontrada. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. A 1 e 2 é verdadeira, a gente coloca a letra B aí como verdadeira, certo? Quinto, agora o quinto. A respeito dos principais fenômenos climáticos decorrentes das cidades, é correto afirmar que friagem é o fenômeno natural mais frequente nos meses de verão, em períodos de penetração de massas de ar frio, acontecendo em escala local por apenas algumas horas. Não, gente. A friagem não vai, como já fala, né? Friagem não vai aparecer, né? Já, consequentemente, né? Uma área, né? No fenômeno que acontece no verão. Não é no verão, tá certo? Períodos de penetração de matéria acontecendo em escala local por apenas algumas horas? Depende, né? Depende. Efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida, que consiste na retenção de calor irradiado pela superfície terrestre, contribuindo para o equilíbrio térmico do planeta. Letra B correta, gente. Letra B está correta. Muita gente pensa que o efeito estufa é um fenômeno apenas relacionado à ação do homem, à poluição. Mas o efeito estufa é algo natural, inclusive que nos ajuda, ela ajuda a vida na Terra, né, continuar crescendo e não receber tanta radiação solar. Tá? A questão é que a gente está poluindo demais e esse processo justamente está indo de forma mais acelerada, né? O efeito estufa está acontecendo de forma mais acelerada. Também por causa de nossas ações, mas é um efeito natural. C. Inversão térmica é um fenômeno climático ocasionado por elevadas temperaturas, principalmente nas áreas centrais das cidades, onde existem poucas áreas verdes. Também não, gente. Né? Não é. Não é ocasionado apenas por alta temperatura. Né? Então, a gente já descarta a letra C. El Ninho é um fenômeno climático resultante da alteração antropogênica, a ação do homem, né, que está mudando, tais como verticalização, redução de áreas verdes, impermeabilização do solo, ocasionando a elevação da temperatura. Na verdade, aí a gente vai ver que ela é uma afirmativa falsa. O Laninha é um fenômeno natural mais frequente nos meses de verão, ó. Verão, ó. Vê. Aqui ele colocou a antropogênica, a questão do homem, né? Tendo essa influência também. Laninha é um fenômeno natural mais frequente nos meses de verão, em período de penetração das massas de ar quente, acontecendo em escala local por apenas algumas semanas. Então, ó, é relativo, né, afirmar o período, mas de toda forma a letra E está incorreta. Aí a gente vai ver a letra correta, que é justamente a letra B. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida, que consiste na retenção do calor irradiado pela superfície terrestre, contribuindo para o equilíbrio térmico do planeta. Então, ó, pessoal, mais uma aula nossa. Queria agradecer a vocês pela participação. Continue estudando, tá certo? Porque, se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos. Né? Um abraço para todos. Se cuidem, tá certo?